Hoje o nosso texto é Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Nós não sabemos quem é o autor dessa carta, desse tratado teológico. É algo que nem a história sabe e o próprio escritor não compartilhou o seu nome. Então nós dizemos que é a carta do Espírito Santo aos Hebreus. Também temos alguma dificuldade em determinar qual a comunidade a quem se destinou essa carta. Sabemos que eram cristãos de origem judaica, mas não sabemos onde eles viviam. E não sabemos com precisão quais as circunstâncias que motivaram que essa carta fosse escrita. Então nós temos apenas o texto, que é um texto rico, um texto profundo. Eu particularmente tenho me detido bastante no estudo dessa carta, por motivos que logo os irmãos vão conhecer, mas a profundidade dessa carta me incentivou a compartilhar algo com vocês esta noite. Aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez também o universo. Capítulo 2, verso 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, ele aqui se refere a Jesus, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, as testemunhas oculares e auriculares do anúncio do Evangelho. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Capítulo 3, verso 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra lida. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção para dela compartilharmos de acordo com a Tua vontade para nós esta noite. Amém. Aqui é uma bela poesia. Eu estava mostrando para o Valdir esses dias o texto original. Há uma sutileza e uma beleza de estilo muito grande no começo dessa carta. Essa longa tradução, há muito tempo falou Deus muitas vezes e de muitas maneiras. No original aqui são duas únicas palavras, que lidas em conjunto soam de uma maneira muito bela, muito poética. Então aqui o autor da carta aos Hebreus começa com uma refinada poesia e uma profunda teologia. Deus vem falando há muito tempo, de muitas maneiras. Deus fala. Nós não servimos a um ídolo. Nós não servimos a um Deus que é fruto da imaginação humana. Nós não cultuamos um Deus que é produto daqueles que o adoram. Muitos deuses que há no mundo foram criados por seus próprios adoradores. Esse é o conceito de ídolo. Alguém imagina uma divindade, a esculpe, faz um molde, depois se prostra diante dela e diz: Tu és o meu Deus. Essa é a crítica que os profetas fazem na antiga aliança. Essa é a palavra de Isaías, por exemplo, no capítulo 46. Ezequiel vai fazer a mesma coisa. Jeremias vai condenar o mesmo pecado. A tolice, o absurdo que é a idolatria. Alguém cortava uma árvore, de um pedaço dela fazia uma cadeira, fazia um utensílio para usar em casa, e de uma sobra qualquer do material, esculpia uma outra imagem, colocava em um nicho, em um oratório, e dizia: Você é meu Deus. Deuses feitos de pedra, deuses feitos de prata, deuses feitos de ouro. Não importa o valor. Imóveis, surdos,
incapazes de falar, incapazes de socorrer, deuses que não ajudam, mas ao contrário, precisam ser carregados. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não é carregado. Nosso Deus ninguém leva para lugar nenhum. Nosso Deus ninguém diz como Ele é e onde Ele fica. Nosso Deus está onde quer estar. Nosso Deus não é um ídolo que você coloca lá e fala, fica aí. Aqui virei te adorar. Não. Nosso Deus está em qualquer lugar que Ele queira estar. Amém? Nosso Deus vai onde quiser e sabe aquilo que quiser. Nosso Deus pode todas as coisas, porque nós adoramos o Deus que é criador dos céus e da terra e não o Deus que foi criado por aqueles que têm imaginação. Essa é uma grande diferença. E esse nosso Deus é um Deus que fala. Não é também um Deus distante, como alguns pensam, que o Criador existe, mas ele saiu por aí, mundo afora, universo afora, criando outras coisas. Há muita gente que pensa assim, que existe um Criador, deve existir, afinal de contas, isso aqui não pode ter vindo do nada, mas ele é tão outro, ele é tão distante, ele é tão incognoscível, que nós não podemos perceber e não sabemos nada dele. Muita gente hoje é ateu funcional. Ele até crê na existência de Deus, mas ele não crê na possibilidade de um relacionamento com Deus. É um Deus que não fala, um Deus que não ouve, então não é o nosso Deus. O nosso Deus é essencialmente um Deus relacional. O Deus da Bíblia é um Deus que desceu do céu para andar com a gente. É um Deus que veio compartilhar a sua existência conosco e veio conhecer também as nossas condições de vida. Eu gosto muito da expressão de Deus falando com Moisés acerca de Israel no Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo, vi a sua aflição e desci para livrá-los. Coisa linda, não é? Eu ouvi o clamor. Lá do céu, Deus ouviu as orações. Mas ele não ficou lá no céu ouvindo as orações. Ele veio ver, ele presenciou a aflição. E não ficou apenas ouvindo e vendo, mas ele decidiu agir. Eu desci para livrá-los. Agora, vai lá, Moisés, e fala ao faraó, deixa que o meu povo saia do Egito. Chega. Eles não serão mais seus servos, eles não serão mais seus escravos, eles agora vão sair daí e vão me adorar. Eles agora são meus. Eu vou tomá-los para mim e eles vão servir a mim. Eles não servirão mais ao faraó. Esse é o nosso Deus. E esse é o Deus que falou aos pais pelos profetas. Quem são os pais? É o próprio povo de Israel. Nós sabemos que a primeira vez que Deus falou com eles como nação foi quando falou com o pai de todos, com Abraão. Em Gênesis 12, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mais para frente, Gênesis 17, ele fala, anda na minha presença e ser perfeito, e eu te abençoarei. É um Deus que falava com Abraão. Então os israelitas estavam acostumados com esse conceito de um Deus que fala, porque Deus falou com Abraão, depois falou com Isaac, filho de Abraão, e falou com Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Então eles foram formados de uma descendência que estava acostumada a ouvir Deus falar. Estiveram no Egito 400 anos. Parece que ali Deus quase não falou. Pode ter falado com um ou outro, mas a gente não tem registro. Mas um dia, como eu disse, Deus aparece a Moisés e fala novamente. E quando Deus fala, Deus vai agir. Quando Deus se manifesta para falar, é porque chegou o tempo da sua ação. Deus falou aos pais pelos profetas. O povo muitas vezes não entendeu a vontade de Deus. A lei, a antiga aliança, está cheia das recomendações de Deus, da palavra do Senhor, da vontade de Deus para seu povo, mas eles tinham os ouvidos fechados, o coração endurecido, eram incapazes de obedecer. Por isso Deus mandava os profetas. Qual o trabalho do profeta? Fazê-los lembrar a vontade de Deus, fazê-los lembrar o que Deus queria deles, fazê-los lembrar que eles eram um povo santo, que eles tinham que ser diferentes, que eles não podiam ser idólatras como os outros povos, que eles não podiam praticar a imoralidade que os outros povos praticavam, que eles não podiam ser injustos como
eram os outros povos, que eles não podiam explorar o pobre, que eles não podiam escravizar seus irmãos, que eles não podiam tratar mal as suas mulheres. Essas coisas é que Deus falava com eles. Vocês não podem viver como os outros povos. Vocês têm que viver de uma maneira diferente, porque vocês são um povo santo, um povo separado por Deus. Deus havia falado ao longo de séculos com os israelitas, mas eles tinham muita dificuldade em ouvir. Mas depois de tanto falar pelos profetas, Deus falou pelo Filho. E essa é a beleza da carta aos Hebreus, a supremacia, a superioridade da revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Se Deus antes falava pelos profetas, agora Deus fala pessoalmente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Vimos a sua glória. Lá na antiga aliança, Moisés pediu: mostra-me a tua glória. Só Moisés viu. O que ele viu? Não sei. Foi só ele que viu. Né? Moisés não era fofoqueiro, não fica contando as coisas para todo mundo. A gente sabe que ele viu Deus pelas costas. Mas e aí? Só Moisés viu. E viu parcialmente. Mas quando Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, muitos viram. Muitos viram. Uma multidão de gente viu Jesus. Uma multidão de gente foi abençoada. Muitos foram curados, muitos foram libertos, muitos foram ensinados, muitos creram. Jesus se tornou carne, Jesus andou com eles. Jesus se relacionou com essas pessoas, e como aqueles pescadores e outros homens e mulheres humildes da Galileia foram abençoados por receberem essa grata surpresa divina de ter Deus vivendo com eles. Já imaginaram a alegria de Marta, Maria e Lázaro de receber Jesus em sua casa? A alegria de tantas pessoas, até do Zaqueu, o pessoal fala muito mal de Zaqueu, né? Eu não sei se ele era tão mal quanto dizem, mas que alegria receber Jesus em sua casa. Quantas pessoas foram abençoadas por andarem com Jesus e por ouvirem o ensino de Jesus? Aquela história de Marta e Maria, Marta ocupada na cozinha e Maria sentada aos pés de Jesus porque queria ouvir. E aí a Marta reclama: ô Jesus, manda a Maria me ajudar. E Jesus fala o quê? Não, te aquieta, Marta. Sossega, Marta. Não te preocupes com essas coisas. Maria escolheu a boa parte. Eu não vou tirar essa alegria dela, não. Melhor seria, que Marta viesse se assentar ao lado de Maria para ouvir Deus falar por meio de Jesus. E parece que a gente tem muito de Marta, né? A gente vive correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e Deus quer falar, mas a gente não tem tempo para ouvir. A gente serve a um Deus que fala, mas a gente não para ouvir. A gente serve a um Deus que quer se manifestar, um Deus que quer se dar a conhecer. A gente serve a um Deus que quer se relacionar conosco, mas parece que a gente vive correndo dele. Deus falou aos pais pelos profetas e o povo não ouviu muito. Deus falou por meio do Filho. E parece que hoje as pessoas não têm muito tempo para ouvir Deus falar. Talvez algumas das nossas dificuldades estejam nisso. O nosso desejo de que Deus fale conosco talvez tenha que ser precedido do nosso sossegar para ouvir a voz de Deus. Talvez nós queiramos que Deus fale conosco nesse corre-corre que a gente vive, nessa agitação maluca que a gente tem. A nossa agenda é tão apertada para tudo, e nós queremos que Deus se encaixe na nossa agenda. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Mas, por favor, Senhor, fala logo, porque eu preciso trabalhar. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, mas fala logo, Senhor, porque eu preciso dormir. Amanhã eu tenho que acordar cedo. De noite a gente não tem tempo, a gente precisa dormir. De manhã a gente não tem tempo, a gente precisa sair. No trabalho a gente não tem tempo, nós já vendemos o tempo. Eu agora estou trabalhando para o meu patrão, ele está me pagando. Não é hora de eu ficar falando com Deus. E aí Deus quer falar, mas a gente não tem tempo para ouvir. É um Deus que fala, e fala a um povo que deveria querer ouvir.
Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus? Se a gente não parar para ouvi-lo. Se a gente não sossegar o coração e não focarmos de fato a nossa atenção no Senhor. Eu me lembro do começo do meu namoro com a Tânia. A Tânia era complicada, ela não enxergava bem, 7 graus de miopia. Então ela queria que a gente falasse de perto, né? Porque quem não vê, parece que também não escuta, né? Um negócio meio parecido com esse negócio. Então, eu demorei para me acostumar com isso, porque na minha casa a coisa era mais fácil. Minha mãe gritava de longe, Zé, fala! Em casa a gente era mais mal educado, né? Então a gente falava tudo de longe. E na casa da Tânia, vem aqui, quero falar com você. Fala, eu estou te ouvindo. Não, vem aqui. E eu demorei para me disciplinar como namorado, a ir lá, fala amor, o que você quer? E aí ela falava. Depois que ela falava, eu dizia, puxa, eu já podia ter falado, por que eu saí do meu lugar? Né? Mas paciência. Eu demorei para aprender que ela gostava de falar olhando. Será que Deus não é assim? Será que Deus não gosta de falar com a gente quando a gente está prestando atenção nele? Quem ouviu Jesus? Os sábios e poderosos? Os ricos, ocupados? Os sacerdotes de Jerusalém? Foram eles que ouviram Jesus? Parece que não. Parece que quem mais ouviu Jesus foi a multidão de gente aflita que procurava alguém que as conduzisse. As ovelhas que não tinham pastor. Gente de quem ninguém cuidava. E quando eles ouviram que um homem estava fazendo milagres, um homem estava curando enfermos, um homem estava libertando oprimidos do diabo, e eles resolveram sair de suas casas e irem atrás desse homem abençoador, que estava em algum lugar, que eles nem sabiam exatamente onde era, mas eles iam atrás até encontrarem Jesus para ouvir. E depois se assentavam para ouvi-lo. Há textos que apontam para horas, dias, ouvindo Jesus. Qual de nós hoje não pararia tudo o que está fazendo para ficar pessoalmente aos pés de Jesus? Como seria precioso. Se nós soubéssemos, Jesus está ali ou está acolá. Com certeza nós também iríamos e nos sentaríamos para ouvir Jesus. Mas será que ainda não podemos fazer isso? O capítulo 2 diz que é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que não nos desviemos. A carta aos Hebreus é escrita a uma comunidade cristã que está oscilando. Eles são crentes em Jesus, vieram do judaísmo. Não sabemos exatamente as circunstâncias, mas eles estão com a fé abalada, eles estão sendo ameaçados e na possibilidade de retroceder ao judaísmo. Provavelmente o templo já não existia, não havia mais o culto do sacerdócio, e eles estavam agora como que perdidos. Os primeiros judeus cristãos continuavam com aquele hábito de crer em Jesus, ler as Escrituras, mas ao mesmo tempo ir no templo e fazer orações. Com o templo destruído, sem sacerdotes em Jerusalém, eles estavam se sentindo, possivelmente aqui, um pouco desamparados. E talvez começassem a pensar, e agora? Quem vai nos representar? Era parte da identidade nacional deles, aquele templo em Jerusalém e a família sacerdotal. Eles foram criados sob aquela bandeira, sob aquele jeito de viver. E estavam se sentindo como que desamparados. É como aquela cadeira de 4 pés, que de repente um pé está quebrado. E aí você fala para a vida, senta com cuidado que essa cadeira não está firme. Eles estavam assim, balançando. Então o autor de Hebreus procura encorajá-los, dizendo, olha, nós temos um sacerdote melhor que Arão. Nós temos um templo melhor do que o templo de Jerusalém. Nós temos um tabernáculo nos céus, não mais um tabernáculo como Moisés no deserto. Nós agora entramos numa comunidade de adoradores que adoram na presença de Deus. Nós estamos além do véu. Nós não estamos adorando de longe. Nós podemos adorar de perto. Nós chegamos ao trono da graça. Nós fazemos parte da multidão de salvos. Nós chegamos a Jerusalém celestial.
Nós temos uma bênção maior do que os antigos tiveram. Então não voltem atrás. Talvez alguns de nós hoje precisem ser encorajados como esses irmãos foram. É possível que alguns de nós estejam a ponto de desviar. Mas devemos ter cuidado com aquilo que temos ouvido para que não nos desviemos. Se Deus fala, temos que prestar atenção àquilo que ouvimos. Porque no passado, Deus falou aos pais pelos profetas, mas isso não foi de grande valia para eles. Por quê? Porque eles não creram. O antigo Israel ouvia a Deus, ouvia os profetas, mas não cria, não obedecia. Se eles que ouviram uma revelação inferior foram julgados, imagina nós, que recebemos uma revelação superior. A quem mais é dado, mais será exigido. Nós somos agraciados por Deus porque recebemos o Evangelho de Jesus Cristo. Então se espera de nós uma obediência maior do que aqueles que receberam uma palavra dada por anjos. Porque se a lei dada por anjos, a desobediência a ela foi punida, quanto mais a desobediência ao Evangelho que nos foi pregado pelo Filho. Nós recebemos maior salvação, nós recebemos melhor comunicação, nós recebemos maior revelação, nós chegamos mais perto de Deus. Então nós temos que ter uma resposta mais afirmativa, uma confirmação maior do que aqueles antigos. Por isso nós temos que ter cuidado com o que ouvimos, ouvir com atenção para sermos achados fiéis. Essa salvação que foi anunciada pelo Senhor foi confirmada pelos que a ouviram. Nós não ouvimos de Jesus. Nós não somos a primeira geração de crentes, nem somos a segunda. O autor aqui de Hebreus talvez fosse da terceira, porque ele diz: o Senhor falou e nós ouvimos daqueles que ouviram dele. Então Jesus, seus ouvintes e os ouvintes dos ouvintes. Terceira geração. Nós somos que geração? Lá sei eu. Estamos mais para a ideia da bênção de Abraão, né, que vai até a 1000ª geração. Nós não sabemos quantas pessoas comunicaram o Evangelho até que ele chegasse até nós. Mas chegou. E não chegou apenas com palavras. O texto diz aqui que nós também recebemos o Evangelho por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dom do Espírito Santo distribuído de acordo com a sua vontade. Interessante que esse é o único texto do Novo Testamento que não é paulino e fala de dons do Espírito Santo. Nós recebemos o Evangelho confirmado, não só como palavra, mas também em manifestação, como diria Paulo aos Coríntios, de Espírito e de poder. Nós cremos no Evangelho que nos foi anunciado como uma mensagem comunicada, mas testificado, atestado, comprovado com o poder de Deus. Quantos de nós não recebemos o Evangelho e fomos curados? Quantos de nós não fomos libertos de possessão demoníaca ou de influência satânica quando fomos alcançados pelo Evangelho? Alguns de nós receberam a manifestação do poder de Deus juntamente com a pregação da palavra. Alguns de nós experimentaram uma libertação imediata, transformação. Tem gente que deixou vício, tem gente que deixou mau hábito, tem gente que mudou a mente, mudou o coração de uma maneira instantânea. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Alguns de nós foram sendo transformados pela palavra. Tem uns que são mais devagarzinhos, né? Vai em slow motion. Estou sendo transformado. Gosta do gerundismo, né? Estamos sendo transformados. E tem gente que foi transformada. Poder de Deus. Então nós não ouvimos apenas palavras. Como dizia o Justo Veríssimo, né? Palavras são palavras, nada mais do que palavras. Nós ouvimos o Evangelho como manifestação de Espírito e de poder. Então, se nós fomos alcançados por isso, nós temos que ouvir com atenção, porque o que nos foi dado é precioso, o que nos foi dado é rico, o que nos foi dado é poderoso, o que nos foi dado é transformador. O Evangelho de Jesus Cristo modifica a nossa vida.
Mas modifica a todos, modifica aqueles que creem. Modifica aqueles que ouvem e creem. Então é importante que a gente tenha uma resposta afirmativa ao evangelho que ouvimos. Se a gente ouve o evangelho e continua do mesmo jeito, é possível que não estejamos de fato ouvindo. É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Eu olho para aqui, tantos jovens estão na zona de risco. Aqui tem alguns também. A época da vida em que a gente mais se afasta da nossa confissão religiosa é a juventude. Até a adolescência eles vão bem, enturmados. Depois vem o período da faculdade, e aí as amizades seletivas. E a cabeça parece que muda. O que acontece com os jovens? Eles querem experimentar certas coisas. Eles querem conhecer outro ambiente que não seja a igreja. Nós pais os trazemos conosco à igreja. Desde criancinha, vamos, se arruma, vamos para a igreja. No começo eles não querem vir. Depois eles querem vir. Aí na adolescência tem dia que eles não querem vir. Aí eles arrumam a namoradinha, agora eles querem vir. Então você nunca sabe como é que vai ser. Ele quer vir ou não quer vir? Tem dia que está todo preguiçoso. Tem dia que está todo eufórico. Quando você manda se arrumar, já se arrumou, já se perfumou, já está calçado, já está vestido. Bora. Vai entender. Estou de olho nesses dois aí, estou sabendo por quê. É difícil, né? Nós pais sabemos que é assim. Vou, não vou. Chega a juventude. Porque na adolescência a gente já tem aquela palavra de autoridade. Vai. Fala igual brasiliense. Bora lá, arruma suas coisas. Mas chega uma fase que a gente não adianta falar bora lá. Ele já não está nem lá. Quando você pensa, vai falar bora, já foi. Foi para onde? Não sei. Chega aquele momento que nós não temos mais controle sobre os nossos filhos. E onde é que eles estão? Ouvindo o quê? É o risco de desviar. Às vezes não vai desviar da fé, não vai desviar do evangelho. Esfria na igreja. Necessariamente não se afasta do evangelho. Mas alguns podem se afastar. Alguns podem matar o espírito que estava no coração. Alguns podem se entregar à promiscuidade, à droga, à vida à toa, à vida vadia, à vida vazia. Alguns podem se entregar à intelectualidade. E eu diria que boa parte dos nossos filhos, bem criados, bem educados, estão se perdendo não para a vida torta, mas para a vida egoísta centrada em ganhar dinheiro e ter sucesso. Muitos dos nossos filhos hoje estão se afastando do evangelho porque estão atrás do sucesso financeiro e da realização pessoal e profissional. Porque nós passamos a juventude deles, a adolescência deles dizendo, vai estudar. Quem não estuda não arruma emprego, quem não arruma emprego não passa em concurso, não tem dinheiro, quem não tem dinheiro não arruma namorado, quem não arruma namorado não casa, quem não casa não tem filho. A gente fica pondo tudo nesse negócio do vai estudar e vai ganhar dinheiro, vai estudar e vai ganhar dinheiro. Aí depois o nosso filho cresce, o que ele vai fazer? Vai estudar e vai ganhar dinheiro. Meu filho, você não vai para a igreja? Não, pai, estou estudando e ganhando dinheiro. Estou fazendo aquilo que você falou o tempo todo. Tem uma profissão, pai. Passei no concurso. Não era isso que você queria? Não era isso que você falava? A gente não ensina os filhos a orar. A gente ensina os filhos a passar em concurso. A gente não ensina os filhos a crer em Deus. A gente ensina o filho a ganhar dinheiro. Aí depois, quando ele cresce, o Deus dele é quem? É Mamon. E a diversão dele é o quê? Aquilo que o dinheiro compra. Aí ele desviou. Desviou do quê? Desviou do evangelho que ele ouviu quando era criança. E desviou por quê? Porque ouviu uma outra voz. Ouviu um outro ensinamento. Ouviu o canto da sereia e foi atraído para um mar de ilusões e de engano.
Então tem gente que se perde. Só os jovens acontece isso? Não. Tem gente velha se perdendo. Tem gente aos 50 anos resolvendo descobrir a vida que não teve na juventude. Pasmem, mas tem gente agora aos 50 anos fazendo coisas que quis fazer na adolescência e não fez porque era crente. E agora estão fazendo besteira. Estão entrando na promiscuidade e aproveitando umas outras substâncias não exatamente ilícitas. Por quê? Se desviaram. Se desviaram por quê? Porque não prestaram atenção àquilo que ouviram. Sede santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Olha o que está ocupando a sua mente, olha o que está ocupando o seu coração, olha o que está ocupando a sua vida. Olha quais são os focos da sua vida. Nós somos multifocais, a gente não consegue pensar numa coisa só. Mas observe se alguma coisa está impedindo você de ver Jesus em primeiro lugar. Quando eu era menino, a gente ouvia quase sempre aquele sermão. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, a igreja. Em quarto lugar, o trabalho. Os pastores sempre punham a igreja na frente do trabalho, para não perder o seu pão de cada dia. Primeiro dá o meu pão, depois vocês vão ganhar o pão de vocês. É algo mais ou menos assim. Eu não sei o que é mais importante, se é família, se é igreja, se é trabalho. Eu acho que nós temos diversos papéis e em certas horas a família é mais importante que a igreja, em certas horas você tem que deixar a família e se dedicar à igreja, em certas horas você tem que deixar a família e a igreja e se dedicar ao trabalho. Nós somos multifocais. Eu não vou dizer que isso é mais importante que aquilo. Na minha ótica, tudo é importante. Tudo é importante. Então você tem que saber dar o valor e a dedicação a cada uma dessas coisas que são importantes. Ok? Mas tem algo que é fundamental. Não é importante. É fundamental, é existencial. E sem isso, o resto tudo é refúgio, é perda. É Deus. Porque de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que vale ter uma linda e bela família se eles não passarem a eternidade juntos na presença de Deus? De que vale ter uma igreja maravilhosa e uma religiosidade bem estruturada se isso não resultar na nossa salvação? O importante é Deus. Participantes do chamado celestial, nós somos chamados por Deus. Nós ouvimos a voz. O mesmo Deus que disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, é o Deus que falou conosco. Nós ouvimos o chamado de Jesus, vinde a mim todos vós. Nós ouvimos o chamado de Jesus, siga-me. Nós respondemos a esse chamado. Então nós somos aqueles que, santos, participamos do chamado celestial. Temos que agora fixar o nosso pensamento em Jesus. Apóstolo, o enviado de Deus, e sumo sacerdote, aquele que nos relaciona com Deus. Não se desvie de Jesus. Deus nos falou pelo Filho. Não há mensagem mais sublime, não há mensageiro melhor que Ele. Eu e você devemos responder hoje a Deus acerca do Evangelho que recebemos. E Deus quer que nós o adoremos em novidade de vida. Cuidado, não se desvie. Lá fora tem muitas coisas que são boas. Eu me lembro da minha juventude, os pregadores diziam, no mundo tudo é podridão, no mundo só tem perdição, o mundo é horroroso, o mundo é trevas. Acho que é por isso que muitos iam lá só para conferir se era verdade essas histórias. Não, só vou pôr o pezinho lá, só para pôr só a cabeça para espiar. Acho que nós temos que falar a verdade. No mundo tem muita coisa boa, tem muita coisa que deve ser divertida.
mas o fim destas coisas leva à morte. Então, ao invés da gente ficar falando mal do mundo, ou mentindo acerca do mundo, talvez nós devamos realçar a beleza do Evangelho. Você tem algo melhor. Melhor que ser rico no mundo é ser rico na graça de Deus. Porque os ricos desse mundo vão morrer e não vão levar nada consigo. E quem é rico com Deus vai para a vida eterna. Eu sei que você quase não consegue acreditar nisso, porque é difícil nesse mundo capitalista que nós vivemos acreditar num negócio como esse. Porque nós somos tentados a pensar que o mundo compra tudo. Essa Mega Sena acumulada em 100 milhões levou muitos aqui à lotérica. Eu sei, alguns não resistiram. 100 milhões era muita grana, a tentação foi grande. Porque dá para resolver muitos problemas com 100 milhões. Olha para o Ike Batista, irmão. Olha para o Ike. Daqui a pouco pode ser que o Ike se converta. Já pensou? Ike Batista virou crente. Já é batista, né? Quem sabe? Vire um crente batista. E aí o Ike Batista um dia dizendo assim: olha, irmãos, agora que eu sou batista mesmo. Fui batizado e agora eu quero Jesus. Jesus é que é importante. Aí você vai dizer, ele converteu porque perdeu. Se tivesse tão rico, talvez sim. Mas você acha que Deus não ama o Ike Batista? Deus ama. Deus ama. Deus ama os ricos. É difícil um rico entrar no reino dos céus, mas Deus ama os ricos. Assim como Deus ama os pobres. O mundo tem as suas vantagens, mas a questão é que termina na morte. E o Evangelho termina na vida eterna. Então não desanime. Não dê as costas à grande salvação que nos foi oferecida em Jesus. Não dê as costas ao bem maior, ao bem eterno. Não troque a presença de Deus por um prazer sexual fugaz, que dura alguns minutos com alguém que não é sua esposa. Não troque a santidade do seu casamento por um prazer pecaminoso, que pode destruir sua vida, destruir tudo que você construiu, sua reputação, sua família, o respeito que seus filhos lhe têm, e até seus bens, que o divórcio custa caro. Não destrua sua vida por coisas tolas como esta. Não perca a sua salvação por quem não pode verdadeiramente te fazer feliz. Vamos permanecer firmes, olhando para Jesus. Amém? Oremos. Senhor, graças te damos porque nos falaste. Falaste do céu, falaste a homens, falaste a mulheres, falaste por meio dos dons espirituais, falaste ao nosso coração. Obrigado, Deus. O Senhor é um Deus que fala. Eu sei que falas, porque já falaste comigo. Na tua misericórdia, tu já falaste comigo. E não só comigo, mas muitos aqui já ouviram tua voz. Nos falaste por meio de Jesus. Nossos olhos não o viram, mas nós somos aqueles bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos aqueles felizes que, mesmo não tendo estado com Ele nas ruas de Jerusalém ou nas pequenas cidades da Galileia, nós cremos. Cremos que Ele é o apóstolo, o enviado de Deus. Cremos que Ele é o perfeito e único, eterno sumo sacerdote que nos representa nos céus. Cremos que Ele é o nosso Salvador. Cremos que Ele é o Senhor de tudo e de todos e que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Nós somos os bem-aventurados que conhecem o som da salvação, que conhecem as bênçãos da eternidade, porque já experimentamos, Senhor, o Espírito Santo morando em nosso coração. Nossa oração
É por aqueles que hoje têm os pés vacilantes e os joelhos trôpegos. Aqueles cujos pés estão esbarrando no lamaçal. Oramos, Senhor, como orou o salmista, pedindo que o Senhor coloque os pés sobre a rocha, onde estejamos firmados. Oro, Senhor, por aqueles cujo coração está oscilando entre crer no Evangelho, entre permanecer firmes, ou escrever uma outra história e descobrir um outro caminho. Ajuda-nos, Senhor, a discernirmos onde está a vida. Onde está a vida? Onde está a verdadeira alegria, o verdadeiro consolo, a verdadeira força que vem de Deus? Onde está a nossa salvação? Que nenhum de nós se perca, Senhor, para o pecado, para a incredulidade, para a falta de fé, para a falta de perseverança. Que nenhum de nós desanime diante das tribulações, mas que nós permaneçamos firmes. Não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem para a vida eterna. Por isso nos colocamos aqui, Senhor, com humildade, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos firme, que o Senhor nos mantenha perto de si e que nós, comprometidos com Tua Palavra e com o Evangelho da Graça, nos aproximemos para sermos ajudados nesse tempo que se chama hoje. Oramos em Cristo.